Olá, estudante! Ouça essa introdução porque eu vou falar algo importante. Muitos alunos, eles saltam essa introdução e ficam fazendo perguntas no comentário que estão dentro do conteúdo do vídeo. Então, preste atenção na introdução, porque na introdução eu vou falar coisas importantes. O que escrever nos resultados? Esse vídeo, ele antecede ao vídeo que eu vou fazer na prática escrevendo o resultado e discussão. Por conta disso, é mais importante que você entenda o que você tem que fazer em cada tipo de resultado para que fique fácil você escrever lá na frente, senão você não vai conseguir escrever. Agora vem uma coisa importante também. Se você for pegar como esses resultados são escritos através dos livros, principalmente a análise de conteúdo da Lawrence Bardan ou outros livros, eles têm tantos passos exemplificados, explicados, que eu acredito que muita informação às vezes gera desinformação. Deixa aqui embaixo nos comentários se você também não fica confuso quanto mais você lê esses livros de metodologia ou de resultado, mais você vai ficando confuso. Então eu procurei fazer aqui de uma forma seguinte, eu classifiquei. Então, basicamente, seus resultados vão estar dentro de uma dessas 4 situações aqui, porque elas são basicamente similares. A mais diferencial aqui é a experimental. Eu fiz questão de colocar essa experimental aqui também, porque alguns alunos também questionam como que eu vou fazer um experimental e tal. Então, enfim, se ficou alguma coisa de fora, provavelmente você vai possibilitar te enquadrar aqui em algum desses quesitos, tá? Então, eu peguei basicamente como que eu faço e tentei colocar dentro das minhas palavras explicado para você. Então, assim, se você procurar isso, provavelmente você não vai encontrar na internet, nem em nenhum livro, não. Eu peguei, como eu faço? Eu faço assim, pontuei. E lógico que tudo que eu faço está baseado na literatura e tudo que eu estudo como professor e tudo que eu vejo. Então, vamos o que escrever nos resultados. Entrevista, questionário, literatura, experimental. Vem comigo. Primeiro, vamos começar aqui com a entrevista. Antes de começar, é óbvio, né, que eu vou pedir aqui para você curtir logo esse vídeo, comentar. Sempre é importante ver o que você tem a dizer. Você vai fazer o quê? Só escreve o que você vai fazer. Entrevista, questionário, uma revisão bibliográfica. O que você vai fazer aí? Deixa aqui abaixo. E sua pergunta que a gente pode responder o mais breve possível. Vamos falar sobre entrevista. Então, vamos supor que você fez diversas entrevistas. Então, é esperado que você lixe os parâmetros dessa entrevista. Inclusive, eu falei nas aulas anteriores dessa série. Encontre os parâmetros que as pessoas foram pesquisadas, né? Os parâmetros que as pessoas que foram pesquisadas usaram e como esses resultados você deve fazer 2 coisas. Então, listou os parâmetros, encontrou os parâmetros que as pessoas pesquisadas usaram e aí você vai precisar de 2 coisas. A primeira é cruzar essas informações coletadas com as levantadas na sua hipótese. Então, professor, mas a hipótese opcional. Ela pode ser opcional na sua pesquisa, mas o pesquisador ele tem sempre que ter uma hipótese em mente. O que você acha que vai dar essa pesquisa, tá? Então, é importante você ter, porque é um direcionamento para você. E a segunda é verificar que todas as entrevistas, que todas as entrevistas têm em comum. Isso são 2 coisas muito importantes. Uma é a análise dos dados e depois você entender o que tudo tem em comum. A pesquisa sempre tem esses vieses. Então vamos começar. Eu vou pegar e vou tentar colocar com exemplos para que você possa entender. Sempre o aluno pede exemplo, professor, dá exemplo. Por que a gente não costuma dar muito exemplo? Por quê? Porque quando você coloca um exemplo, sabe o que o aluno faz? Mas isso aí não vai dar certo porque o meu é administração. Isso não vai dar certo porque o meu é direito. Gente, é um exemplo. Como é que fica quando for direito? Então, quando a gente dá um exemplo, a pessoa tenta enquadrar na vida dela e não consegue. Por quê? Porque toda pesquisa ela é diferente. Agora, eu vou partir de um problema. E através de um problema, as etapas são basicamente idênticas, tá bom? Então, eu peguei de que forma o estudo do mindset dos líderes influencia nos resultados dos colaboradores. Procurei ver como que a mentalidade desses líderes vai influenciar nos resultados dos colaboradores que eles lideram.
Então, a primeira etapa é definir o objetivo geral e específico. Não adianta, então você vai pegar esse problema aí, você vai traçar o objetivo principal, vai traçar os objetivos específicos, que essa é a parte essencial do seu trabalho. Então, quando você já levanta o problema lá na primeira etapa, antes do projeto, isso daqui de destrinchar os objetivos e os objetivos específicos é parte essencial. Depois, você vai levantar as temáticas a serem estudadas com base nos objetivos. Então, é interessante que em entrevista, eu já falei sobre como levantar as temáticas aqui, vou deixar no card, na aula anterior, como você vai fazer nas entrevistas para levantar as temáticas. Depois que você levantar essas temáticas, o que você vai fazer? Você vai analisar os dados coletados, classificar e realizar inferência. Então, a inferência é ali onde você vai raciocinar sobre aqueles dados e vai fazer as correlações entre eles, tá? Então, é onde você pega os dados, analisa, coleta, classifica e faz todo o processo que eu também expliquei no vídeo, se eu não me engano, é o vídeo anterior. Que é justamente sobre entrevista e tudo funciona basicamente daquele jeito. Depois você vai fazer análise bidimensional entre mindset e resultados dos colaboradores. É muito esperado no seu TCC, dissertação, monografia, qualquer coisa, artigo, que você cruze essa relação causal que tem entre mindset e o resultado do colaborador. E isso é uma análise bidimensional. Eu já ensinei como fazer, vou deixar aqui no card, aqui acima. Então você vai fazer isso. Porque esse quadro é o quadro principal. Esse quadro ou tabela, eu já falei sobre a diferença entre quadro e tabela, vou deixar aqui também no card aqui em cima. Você tem que fazer essa diferenciação, tá? Esse quadro é o mais importante do seu TCC. O restante dos outros quadros, ou dos outros gráficos, das outras tabelas, elas são complementares. Depois você vai discutir como que isso foi previsto na hipótese e no objetivo. Lá no resultados e discussões, né, vai ter uma parte dos resultados, que você vai fazer essa análise bidimensional, e vai ter uma parte da discussão. Em muitas faculdades, isso é separado. A análise é um capítulo e a discussão é outro. Você vai discutir como que isso foi previsto, se bateu com sua hipótese, se não bateu, e como que isso encaixou com seus objetivos, né? Então, isso aí é importante discutir isso. É uma discussão. Então, você vai fazer a análise e depois vai discutir. E você tem que concluir o que mindset, né, dos líderes tem em comum. Quando a conclusão, ela traz sempre um elemento de descoberta, alguma coisa que você... tudo bem que o TCC ele é só uma análise, mas na conclusão, a conclusão é sua. Você pode concluir com alguma coisa. E o que é esperado lá é que, dentro do que você estudou, que você encontre algo em comum. O que você encontrou em comum entre mindset... o que o mindset dos líderes tem em comum? O que os resultados dos colaboradores têm em comum? Talvez é mais importante você consultar a causa do que a consequência. Nesse caso, o mindset é a causa, resultados é a consequência. O que essa causa tem em comum? Porque isso tem muito valor para a comunidade acadêmica. Ok? Então, passo: definir o objetivo, levantar as temáticas, realizar a análise dos dados, fazer a análise bidimensional, discutir a hipótese e o objetivo e concluir o que tem em comum. Agora vamos passar para a próxima etapa. Só que depois que eu vim observar que ficou um vídeo gigantesco. Então, para ficar mais fácil para a edição e também que nós possamos entregar os vídeos corretamente como a gente programou, então eu vou separar cada vídeo desse. Então, o questionário, né, o bibliográfico, da entrevista e também do experimental. E cada vídeo vai sair nos seus dias, ok? Então, vejo você na próxima aula. Marca aí, curta, compartilha, adicione na playlist, comenta, que vai valer muito a pena seguir esses vídeos. Te vejo no próximo vídeo. Até lá e bons estudos!